5 benefícios do autoconhecimento. Esse é o tema da nossa live de hoje, quinta-feira. Estamos começando aqui este assunto conforme prometido. Hoje nós vamos entender, vamos desmistificar um pouquinho essa questão do autoconhecimento. Por que é importante você investir nisso? Por que é um investimento? O que vai melhorar na sua vida? Né? Você olhando para essa questão, você conhecendo a si mesmo, tá? Se esse assunto te lembra alguém que está pensando em investir numa terapia, alguém que está pensando, né, em começar esse processo, compartilhe essa live com essa pessoa que ela vai se beneficiar, né? Envie para alguém especial para você. E você pode deixar pergunta, você pode deixar comentários aqui, a gente vai falando do assunto junto, né? Além disso, eu sempre falo, né, papel e caneta, porque você pode anotar aí frases interessantíssimas para você lembrar depois, para você memorizar, né, esses pontos tão importantes que a gente vai trazer aqui. 5 benefícios do autoconhecimento. E aí eu até abri uma caixinha de perguntas, né, mais cedo, falando, né, o que você acha desafiador nesse assunto? O que é desafiador quando o assunto é autoconhecimento? E aí algumas pessoas responderam, né? Tem a questão aí do tratamento, da pessoa buscar a terapia. Muitas vezes a pessoa acha que não é acessível, né? E tem essa preocupação. Eu entendo essa preocupação, eu já tive essa preocupação. Puxa, mas eu vou ter que fazer sessões semanais. Puxa, mas psicólogo é caro. Eu já tive essa preocupação quando eu busquei terapia lá atrás. Então, eu entendo essa sua preocupação. Nós vamos falar dela. Outras pessoas, eu acho interessante que outras pessoas falam assim, eu tenho medo. Eu tenho medo do que eu vou descobrir. Principalmente na questão de análise que eu trabalho, né, análise comportamental, algumas pessoas falam, eu tenho medo do que eu vou descobrir. E se eu descobrir alguma coisa muito ruim? E se doer? Algumas pessoas trazem essas preocupações no processo de autoconhecimento, né? E acabam não iniciando por causa desses receios aí. Então, hoje a gente vai esclarecer esses pontos e vamos falar do porquê é bom você investir no autoconhecimento. Vamos falar de 5 benefícios. E aí, antes de falar dos benefícios, é importante a gente entender algumas questões, né? Muitas vezes, eu falo por mim. A gente tá na vida, a gente nasce numa família, a gente convive com as pessoas, né? A gente tem ali nossos pais, nossos irmãos, as pessoas na escola, as pessoas em outros meios que a gente convive. E às vezes você tem, né, uma boa educação, você tá ali numa escola legal, você tem um acompanhamento legal dos seus pais, uma boa convivência com seus irmãos, amigos que te dão um toque quando você precisa. E é legal também quando a pessoa, ela convive em vários meios, então ela tem vários tipos de estímulo, né? Você tem tipos de estímulos diferentes quando você convive com seus amigos, quando você vive com seus familiares, quando você convive num ambiente escolar. Mas, gente, todo mundo tem essa oportunidade? Não, né? E como são as famílias hoje em dia? A gente perdeu muito daquele convívio, daquela camaradagem, daquele coleguismo. E hoje em dia você concorda que as pessoas têm muito do mimimi, né? De tipo, não, eu não posso falar para a pessoa aquilo ali, ela vai ficar chateada. A gente mesmo tem receio de dar um toque para algum amigo que tem uma atitude não muito legal. É meio como que falar para a pessoa que ela tem mau hálito, né? Quem se habilita a contar para aquele amigo que ele tem mau hálito? Então, se a gente tivesse uma estrutura legal, né, em todos os ambientes que a gente convive, tanto da família como em outros meios, a gente teria mais feedbacks para ter mais autoconhecimento. Mas é uma coisa difícil mesmo de fazer, não é verdade? E aí muitos de nós temos essa dificuldade, então, de perceber a nossa identidade, quem nós somos, que características temos, que qualidades temos, que defeitos temos. Porque tudo parte dessa interação meio falha que a gente tem em alguns dos nossos meios, ou em todos eles, né? Além disso, olha aí, nós temos as influências da nossa família, influências do meio que a gente vive,
A gente tem a questão das crenças. Você já ouviu falar de crenças centrais? A gente cresce acreditando no que as pessoas ao nosso redor acreditam. A gente compra muitas teorias, né? Sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre profissão. A gente acaba ficando ali meio que moldado e meio limitado pelos ambientes que a gente vive. A gente também tem aí estereótipos, preconceitos, classes sociais, tudo isso vai ali moldando, né? O que a gente acha da vida e o que a gente acha de si mesmo. Então, todas essas questões interferem aí na forma como a gente se avalia, na forma como a gente se vê, na forma como a gente interage com o mundo. Por isso que, o que acontece? Você tá ali na vida, achando que a vida vai acontecer, e aí você começa a ter dificuldade nos seus relacionamentos, dificuldades no trabalho, né? Um dos primeiros pontos que a gente vai falar como benefício do autoconhecimento é você entender as suas qualidades. Porque muitas vezes você está num ambiente, você está no meio, você cresceu num ambiente familiar que não valoriza as suas qualidades. Você conhece alguém? Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem um super potencial, leva jeito para determinada atividade, para determinado trabalho, mas a pessoa simplesmente não se enxerga daquele jeito e acaba muitas vezes se colocando até em situações desfavoráveis enquanto ela tem um potencial maravilhoso para ter um emprego melhor, para ter amizades melhores, para ser mais valorizada no seu relacionamento e nos meios que essa pessoa convive. Você com certeza conhece alguém assim. E talvez essa pessoa seja você. Por quê? O que falta? Autoconhecimento. E aí naquele primeiro aspecto, né, que eu falei que, mas terapia é caro, terapia é uma coisa difícil de se investir, né? E muito se pensa no tempo que eu vou ficar preso no processo terapêutico, então eu nem começo. Mas, gente, hoje em dia a gente tem outras ferramentas, né? Já tem um tempo que a gente tem terapias integrativas, a gente tem outros métodos, né? Além da psicologia clássica, tradicional, de consultório, para você conhecer a si mesmo. Eu trabalho com análise de comportamento, algumas pessoas aqui já conhecem, né? A gente tem padrões no formato do corpo que ajuda a gente a descobrir informações sobre nós. Para algumas pessoas isso ainda é novo, né? Mas, gente, essa medicina integrativa, né? Essas terapias integrativas, elas são tão interessantes por quê? Porque o corpo ele realmente tem padrões, as pessoas é como uma leitura corporal, né? Algumas pessoas veem o formato do pé. A reflexologia tem não só uma questão de formato, uma questão muscular ali também, nervosa, onde você percebe características comportamentais através do pé. Você também acessa informações hoje, né, do comportamento da pessoa através da íris do olho, através da auriculoterapia. E aí a gente tem também a questão da análise corporal, que é a questão que eu trabalho. E na sessão de análise corporal, no processo de análise corporal, o primeiro benefício que a pessoa tem de ingressar nesse processo de autoconhecimento é perceber as suas qualidades. Porque muitas vezes você está desacostumado de ser bom. Às vezes a pessoa é super comunicativa e ela não vê isso como um benefício, ela não usa isso ao seu favor, né? Outras pessoas têm uma capacidade, assim, de ser organizada, de ser detalhista, e isso é muito rico, e a pessoa acaba até vendo isso como um defeito. Outras pessoas super criativas, né, mas não estão acostumadas a usar essa capacidade, então acaba nem permitindo que isso aflore. Então, o primeiro benefício que eu separei aqui pra gente conversar é esse, né? Entender o que você é bom, entender a sua capacidade, você tem a predisposição, você tem a tendência para algumas coisas, né? Específicas dentro do seu perfil de comportamento. E muitas vezes a gente nunca ouviu esse elogio, a gente nunca recebeu esse incentivo e a gente cresce sem saber disso, sem usar essas nossas qualidades. Quando você entende suas qualidades, você desenvolve o quê? Amor próprio. Você valoriza as coisas boas, porque todo mundo tem qualidade e você tem que descobrir quais são as suas para você usar isso a seu favor e poder desenvolver essa questão do amor próprio. Sim, eu tenho coisas boas para oferecer.
Isso, né, no comportamento, as características emocionais, muitas vezes as características físicas, né? No processo de análise corporal, muitas pessoas despertam até para a beleza física mesmo, gente. Eu falo isso no meu caso, né? Eu nunca me achei bonita e tinha partes do meu corpo que eu achava até feia, que hoje eu falo, não, eu entendo porque eu sou assim, eu entendo que característica isso me traz. Então, olha que interessante. Outra coisa, você descobrindo suas qualidades, você traz mais recursos para o seu trabalho, né? Eu já contei a história aqui de como eu me tornei terapeuta e foi justamente entendendo as minhas qualidades que eu pude migrar, né, da profissão de professora para a profissão de terapeuta, entendendo que eu tinha recursos suficientes para trabalhar com pessoas, né? Além disso, você também vai perceber uma melhora muito grande nas suas relações com a sua família, na relação com os amigos e o relacionamento a dois também, porque entendendo o que você pode oferecer, o que você tem de bom, você chega ali realmente com alguma coisa para oferecer, né? E essa troca fica mais fácil, porque relacionamento é troca. Então, olha quanta coisa vem desse primeiro benefício, né? Outros benefícios que vêm desse primeiro benefício, que é você entender as suas qualidades, as suas tendências positivas, que muitas vezes são desapercebidas, né? Passam despercebido no dia a dia, na correria e nos relacionamentos conturbados que às vezes a gente tem. As pessoas têm dificuldade de fazer elogio, as pessoas têm dificuldade de aceitar elogio. Então, você olhar para as suas tendências comportamentais favoráveis, olha que ganho, né? E é uma questão diferente da terapia convencional. Quando você vai na terapia convencional, você não vai para falar das suas qualidades, né? Muitas vezes a gente vai para falar de um problema, mas você entendendo o seu perfil comportamental e essa se aprofundando no autoconhecimento, é um dos benefícios que você tem, entender as suas qualidades. Segundo benefício que a gente tem quando a gente embarca no processo de autoconhecimento, porque é um processo, né? A gente entende como se recarregar. Olha que interessante esse aspecto. Entender como eu me recarrego. Como assim, Ana? Todos nós, a gente tem energia, né? A gente tem fôlego, a gente tem pique, a gente tem atitude, a gente tem força. Você pode chamar aí de várias formas. Uma questão bem interessante quando você entende o seu perfil de comportamento é que sim, você tem diferentes formas de recarregar suas baterias. A partir das suas qualidades, né, você tem potências. E essas potências é como se você fosse mesmo aí movido a pilha, movido a bateria. E aí tem o jeito certo de recarregar essas suas características. Tem o jeito certo de descansar, minha gente. Você já parou para pensar nisso? Qual é o jeito certo de descansar para mim? Porque a gente tem, né, todas as nossas qualidades, as nossas demandas, elas pedem depois uma forma muito específica para você se recarregar, para você poder usar esses recursos de novo dia após dia. E muitas pessoas não sabem disso. E aí, quando a gente entende, né, qual que é as nossas qualidades, a nossa energia, e que a gente tem que distribuir isso ao longo do dia, a gente consegue poupar energia, usar a nossa energia no lugar certo, do jeito certo, com as pessoas certas. Como assim, Ana? Eu vou explicar. Por exemplo, eu sou uma pessoa, dentro do meu perfil comportamental, eu sou bem falante. E eu tenho bastante energia, né? Energia física mesmo. Pau para toda obra. Mas isso não dura 24 horas num dia, né? Antes de começar o meu processo de autoconhecimento, eu tinha muito essa questão de fazer longas viagens durante o dia, de aceitar todos os convites para fazer todas as coisas, não importasse a distância. E aí no final do dia eu ficava assim, sem energia, sem bateria mesmo. Para aquele momento que te convidam para comer uma pizza, que te convidam para ir numa festa. E aí eu acabava sacrificando, né, a minha necessidade de estar em convívio, essa necessidade social, porque eu já tinha gasto toda a minha energia aceitando vários desafios, várias distâncias, né, dizendo sim para tudo durante o dia.
Depois eu entendi que, opa, não, né? No meu processo de autoconhecimento, eu comecei a prestar atenção nas minhas demandas físicas. Não é porque você tem pique para fazer tudo que você pode aceitar fazer tudo. Você tem que ter um momento de se recarregar e o jeito certo de se recarregar. Algumas pessoas se recarregam com pessoas extrovertidas, né? Elas têm necessidade de interação. Pessoas introspectivas, elas já vão ter mais necessidade de ficar sozinho, de uma atividade, né, mais quietinha mesmo. Olha que interessante, uma cliente que eu atendi nessa questão de análise corporal, ela, como eu, né, falante, topa qualquer parada, gosta de correr, gosta de academia e pá. O marido dela já era outro perfil, o marido dela já era mais introspectivo, mais calmo, mais tranquilo. Aí ela falou pra mim, Ana, eu vou pra praia, eu quero sair, eu quero andar, eu quero fazer trilha, eu quero ir num restaurante à noite com música ao vivo. O meu marido é totalmente diferente. A ideia de praia pra ele é totalmente diferente. Ele quer ficar lá largado na praia, tomando sol, assim, e depois ele não quer nem sair. Porque sim, percebe, né? Ir pra praia. A maioria das pessoas gosta de ir pra praia. Mas até pra curtir a praia e se recarregar, né? Algumas pessoas fazem isso curtindo, escalando, fazendo trilha, passeando, e outras pessoas têm uma necessidade mais introspectiva mesmo. E você precisa, quando você investe no seu processo de autoconhecimento, entendendo o seu perfil, você investe na atividade certa, você consegue fazer acordos com as pessoas ao seu redor, né, nos seus relacionamentos, para você ter o descanso que você precisa, para você poder render da forma que você deve depois, né? Então, primeiro, a gente viu entender as suas qualidades, segundo, entender como se recarregar. Um terceiro aspecto, a gente falou de como se recarregar fisicamente, né? Para você atender todas as suas demandas do seu dia. Porque, como eu falei, a gente tem funções. A gente não é só esposa, a gente não é só mãe, a gente não é só profissional, né? A gente também é mulher, homem, a gente também tem, né, o nosso momento ali como filha. Então você tem que se dividir e dividir a sua energia entre todas essas funções, sobrando algo para você, com certeza, né? Então, falando desses dois pontos, a gente vai agora para o terceiro benefício do autoconhecimento. Você entender as suas necessidades emocionais. A gente falou de entender suas qualidades, entender como você se recarrega, como você recarrega a bateria, por assim dizer, dentro do seu perfil comportamental. E aí, o terceiro aspecto é entender as suas necessidades emocionais. E olha como é interessante esse aspecto, né? Muitas vezes a gente depende do outro para se regular, principalmente quando a gente é criança, né? Tem alguém que atende às nossas necessidades emocionais. Tem alguém que percebe se a gente está triste, se a gente está cansado, se a gente está agitado. A gente tem isso quando a gente é criança. E conforme a gente cresce, a gente precisa aprender a fazer isso por si mesmo. E muitas vezes a gente não desenvolve, né, essa questão emocional. A gente vai vivendo, a gente vai se relacionando com as pessoas que aparecem, que surgem, muitas vezes sem ter a consciência do que eu realmente preciso em sentido emocional. Quando eu invisto no processo de autoconhecimento, eu entendo o que eu preciso em sentido emocional, né? Quais são as minhas necessidades. E aí eu consigo ter uma conversa interna muito mais saudável. Eu consigo conversar comigo mesmo, me atender. Você já reparou? Às vezes a pessoa tem até uma conversa interna bem cruel, né? Ai, não acredito que eu fiz isso, mas que burra, mas que droga, ai, não acredito, errei de novo. Às vezes a pessoa até se xinga. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu a se acolher, não aprendeu o que ela precisa para se sentir bem, para ela se sentir acolhida, para ela se sentir respeitada, para ela se sentir amada. E para fazer isso, você precisa entender quais são as suas necessidades emocionais. No processo de autoconhecimento,
você entende o que faltou lá atrás para você poder dar para si mesmo, né? A gente fala dentro das constelações familiares que é como se agora você tem que se ver dessa forma. Eu fui criada pelo meu pai e pela minha mãe. Eles se preocuparam e em alguns casos houve mesmo uma falta, né, dessa preocupação com as minhas necessidades emocionais. Mas e hoje que você é adulto, que você cresceu, quem tem que se preocupar em atender as suas necessidades emocionais? E aí, para atender essas necessidades, você tem que conhecê-las. E é isso que a gente faz quando a gente entende o nosso perfil. Peraí, a minha necessidade maior é de contato, de conexão com as pessoas. Não, peraí, eu já sou mais da minha. Eu sou uma pessoa mais desconfiada, então eu preciso realmente, assim, conhecer a pessoa primeiro, porque eu sou muito desconfiada. Não, eu já tenho outra necessidade. Eu tenho necessidade do meu cantinho mesmo, do meu espaço de silêncio. Quando você sabe quais são as suas necessidades emocionais, o fundo daquela necessidade, né, de ter tal comportamento, você consegue atender isso sem depender dos outros. Você também consegue desenvolver maturidade. Por quê? Olha que interessante essa questão das necessidades emocionais. As pessoas têm um perfil, né? As pessoas têm um perfil. Dentro da nossa composição, e isso até na nossa composição corporal. Pensa aí na função do corpo. Nós temos a nossa capacidade de pensar. No tronco, a gente tem a nossa capacidade de sentir. No quadril, a gente tem a nossa capacidade de desejar. E nas pernas, a gente tem a nossa capacidade de agir, de caminhar em direção ao que a gente deseja. E aí, é isso, inclusive esses pontos a gente pontua, né, na questão da análise corporal comportamental. E aí, quando você entende qual que é a sua predominância para pensar, para sentir, para desejar e agir, você consegue ter essa autorregulação. Algumas pessoas, elas têm um pensamento mais acelerado. Outras pessoas, assim que acontece alguma coisa, elas já têm uma resposta mais emotiva. Por isso que as pessoas têm características diferentes, né? De repente aconteceu algo ali. Uma pessoa responde de forma super racional e a outra pessoa responde de forma super emotiva. A pessoa racional, ela já consegue agir. A pessoa que tem uma característica mais emotiva, ela precisa de um tempo para processar aquilo, para entender aquilo, e depois ela vai pensar no que ela vai fazer, né? É por isso que algumas pessoas são super frias ali, calculistas, não papapá, e outras pessoas têm uma necessidade de chorar, têm uma necessidade de ficar sozinho, de processar aquilo, de sentir aquilo primeiro. Porque a gente tem essas composições diferentes, tanto em sentido emocional como em sentido físico, né? E tem padrões relacionados aí um entre o outro. Então, quando você entende as suas necessidades emocionais, você entende até como se regular. Não, olha, eu realmente, eu sou mais emocionada. Então, quando acontece alguma coisa, eu preciso fazer isso, isso e aquilo. Eu preciso sentir, eu preciso descansar. Você desenvolve mecanismos para atender aquela sua necessidade, porque você já sabe como se regular. E aí que vem a questão da maturidade, né? Você consegue ser dono de si mesmo. Quando a gente não entende as nossas características emocionais, nossas necessidades emocionais, a gente fica muito à mercê do outro, né? Eu estou com uma garganta coçando aqui, então tomar uma aguinha. Outra questão importante, quando você entende as suas necessidades emocionais, é que você consegue colocar limite nas pessoas, né? Olha, até aqui, ok, passando disso você vai me machucar, passando disso você vai me afetar. Então, por isso que é tão importante você entender as suas necessidades emocionais. Assim você até seleciona as pessoas que vão conviver, as pessoas que vão ter acesso a você, e
até onde elas podem ir, né? Porque com algumas pessoas a gente não tem tanto poder de selecionar, né? As pessoas com quem você trabalha, algumas pessoas da família com quem você convive, você vai ter que colocar limites ali, você não vai poder cortar a relação, né? Então é muito bom você construir esses limites e eles serem claros para você, para depois eles poderem ser claros para outras pessoas. Então, até aqui, investindo no seu processo de autoconhecimento, você sabe das suas qualidades, sabe se posicionar, porque você sabe o valor que você tem. Você sabe como se recarregar, né? Então você consegue distribuir sua energia nas atividades durante o dia e até nas obrigações que você tem para cumprir. Você, em terceiro lugar, entende as suas necessidades emocionais. Então você se regula, você se organiza, você não depende dos outros ou da aprovação dos outros ou do olhar do outro, porque você aprendeu a fazer isso por si mesmo. Você alcança isso no processo de desenvolvimento pessoal com autoconhecimento. Em quarto lugar, o quarto benefício de investir num processo de autoconhecimento é você entender os seus defeitos. E aí pode até parecer estranho, né? Inclusive entra lá na questão do medo, que muita gente falou, né? Eu tenho medo de me analisar, e como assim? Tenho medo do que eu vou descobrir. É super importante você entender os seus defeitos. Até porque, olha que interessante, muitas pessoas não sabem disso, né? Todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito. E a gente exclui os nossos defeitos, né? A gente não quer falar dos nossos defeitos, a gente não quer que as pessoas percebam os nossos defeitos. Mas olha que interessante, os nossos defeitos, eles também têm um fundo emocional. Os nossos defeitos têm uma história. Os nossos defeitos têm um porquê. E muita gente não para pensar nisso. Você já parou para pensar nisso em algum momento? A gente tem tendências negativas, muitas vezes, por lacunas, por outras necessidades que não foram atendidas. Esse quarto ponto está muito ligado ao terceiro ponto, né? Quando você não atende as suas necessidades emocionais de forma apropriada, vem quem? Os defeitos. Então, quando você atende suas necessidades emocionais, você ameniza os defeitos. Quer ver, por exemplo, uma pessoa perfeccionista. Uma pessoa perfeccionista, muitas vezes, ela é chata, né? E eu falo disso com propriedade, né? Porque eu sou uma perfeccionista assumida. A pessoa perfeccionista, ela exige muito de si mesma. E ela acaba exigindo muito dos outros, por tabela. E aí, é chato você conviver com uma pessoa perfeccionista. Isso é um defeito. É um defeito. Pode até parecer qualidade, mas é um defeito, porque é uma autocobrança, né, excessiva e que pesa nos outros também. É um defeito, mas quando você entende o fundo emocional dessa tendência, desse defeito, primeiro que você saber que você é perfeccionista já vai te deixar prestando mais atenção nessa característica. Entender o fundo emocional disso, então, vai te ajudar a trabalhar na questão e lá na raiz. Porque, por exemplo, uma pessoa perfeccionista, a gente sabe que isso vem de uma questão mais lá da infância, de ter uma necessidade de aprovação, de ter uma necessidade de elogio, de ter uma necessidade de ser amada, mas que erroneamente ficou associado ao quanto você acertava, o quanto você se destacava, né? A gente acessa essas questões também da infância lá de trás, né? Para entender o seu perfil comportamental. E isso muitas vezes vai se traduzir num defeito. E aí você olha para suas tendências negativas num processo de autoconhecimento, você olha do porquê essa tendência se manifesta. Você trabalha em cima dela e ainda com essa compreensão que muda tudo, gente. Quando a gente entende que os nossos defeitos, eles têm uma raiz emocional, a gente compreende, a gente se acolhe e a gente trabalha em cima disso para amenizar, para corrigir, para mudar, para amenizar essas tendências mesmo, né? E diminuir o impacto delas na nossa vida. Então, olha como é importante você ter consciência dos seus defeitos e ter consciência do motivo dos seus defeitos. Por exemplo, o vício, né? Muitas pessoas sofrem aí com vícios
E muitas vezes você até desabona uma outra pessoa que você conhece pelos vícios que ela tem. Mas o vício também, muitas vezes, vem de uma falta, vem de alguma questão, né? Onde a pessoa não se sentiu preenchida, onde a pessoa não teve uma necessidade atendida, onde a pessoa não teve acesso ao amor de um dos pais. Dentro das constelações familiares a gente analisa isso. Por que que aquele vício se manifesta, né? Então, olha como é importante. No processo de autoconhecimento, você vai acessar aí essas questões também das tendências negativas. E isso é muito libertador. Aí a pessoa já vem, né, ai não, mas eu vou descobrir meus defeitos. Percebendo os seus defeitos que você pode trabalhar neles. Percebendo uma dor que você pode encontrar um remédio para ela, né? Então, veja só como isso é importante. É importante. E aqui já fomos 4, então, né? 4 benefícios do autoconhecimento. Entender as suas qualidades para poder usar elas. Qualidades que talvez você nem saiba que você tem. Entender como se recarregar para você render dentro do que você se planeja no seu dia, para você ter o seu momento de descanso, porque às vezes você não sabe como se recarregar. E aí vem a doença, e aí vem o estresse, e aí vem as brigas, e mesmo nas férias você não consegue descansar. Você merece descansar, né? E ter os seus momentos realmente revigorantes. Num processo de autoconhecimento você entende como. Num terceiro aspecto, a gente falou de entender e atender às suas necessidades emocionais sem depender de outros, para que outros te atendam, né? Você sabe como cuidar de si mesmo. Num quarto ponto, falamos agora de entender os seus defeitos para poder trabalhar neles com empatia, com compreensão, com estratégia, né? Não é só querer excluir o seu defeito da sua vida, não, você tem que entender ele. E por último, nós vamos falar do quinto benefício do autoconhecimento, que vai parecer um pouquinho estranho, mas a gente vai falar dele com carinho. É um aspecto curioso até, né? Você vai sair do egoísmo. Como assim, Ana, você tá me chamando de egoísta? Olha, todos nós somos egoístas, gente. E num processo de autoconhecimento, tudo bem, você tem que ser egoísta mesmo. Você tem que estar preocupado consigo mesmo, você tem que estar olhando para si mesmo. Mas, gente, o processo do autoconhecimento, se ele é feito da maneira correta, para você se entender, se acolher, se valorizar, se enxergar, você sai dele. Quando o processo do autoconhecimento dá certo, você passa para o próximo nível. Sim, e tem próximo nível. Olha que interessante. Muitas vezes a gente não para pensar nisso. Bert Hellinger, que é o idealizador das constelações familiares, né, ele observou as leis da natureza que fazem qualquer sistema funcionar, principalmente o sistema familiar. E o Bert, ele trouxe pra gente 3 esferas do desenvolvimento. Olha como isso é importante. 3 esferas do desenvolvimento. Ele disse o seguinte, né, assim, numa forma resumida, que todos nós, seres humanos, passamos por 3 esferas do desenvolvimento, do crescimento pessoal. E esse processo, ele começa na primeira esfera ali, que é o do eu, que traz essa questão do egoísmo, essa questão do autoconhecimento. Eu tenho que entender quem eu sou, o que eu tenho para oferecer para o mundo, quais são as minhas necessidades, quais são as minhas dificuldades. Tudo que a gente falou até agora, né? Imagina que você tem mesmo uma terrinha, você é um fazendeiro, né, no interior, e você tem a sua terrinha. Você precisa saber o que dá ali, o que é bom de plantar ali, que tipo de terreno, que tipo de solo é esse. Mas depois que você sai, você tá na esfera do eu, você se entendeu, você olhou para suas questões, você viu que você tem qualidade. Você tem que sair da esfera do eu para a esfera do nós, que é a segunda esfera do desenvolvimento. Eu saio das minhas questões, das minhas necessidades e eu olho para outra pessoa. Eu olho para os outros com quem eu convivo. E aí você volta para a fazendinha, você já olhou o seu terreno, você sabe que sementes você tem para plantar ali, porque você viu suas qualidades, você realmente chama outras pessoas para você conseguir fazer esse plantio.
você interage, você convive. O ser humano precisa de outras pessoas. E como o autoconhecimento, né, é uma coisa muito particular. Eu me conheço muito bem, eu olho para as minhas questões, o amigo ali do lado faz o mesmo, a gente espera, né, a gente torce por um mundo e uma sociedade onde as pessoas invistam no autoconhecimento. E aí eu consigo trocar o que eu tenho com o que o outro tem. Eu consigo pegar a minha qualidade e a qualidade do outro e usar isso em conjunto, né? E aí imagina lá que eu tenho o meu terreninho, você me dá um pouquinho das suas sementes, eu tô cansado, você me ajuda a continuar plantando. A gente precisa do outro para construir alguma coisa, né? Ou você vai cuidar de todo um terreno, de todo ali, né, um espaço de terra sozinho. É muito mais difícil sozinho. A gente precisa partir então do eu para o nós, da questão de interagir comigo mesmo de forma saudável, interagir com o outro de forma saudável. E aí eu vou para a terceira esfera do desenvolvimento pessoal, que é o mundo. Do eu para o nós, para o mundo. Porque aí, gente, somando o que eu sei, o que eu sou, o que eu tenho, com alguém ali do meu lado, seja a minha família, seja meu marido, seja minha esposa, seja as pessoas com quem eu trabalho, eu consigo fazer algo maior do que eu e oferecer isso para toda uma sociedade. E a pessoa que fez bem isso na esfera do eu, ela vai conseguir fazer melhor na esfera do nós, ela vai conseguir chegar na terceira esfera do desenvolvimento, que é oferecer o que ela tem de bom para a sociedade. E é isso que faz a vida ter sentido, gente. Você sair de si mesmo, construir algo maior com as pessoas que você convive, para oferecer isso para o mundo, né? Olha que interessante, isso tá em vários padrões. A gente vê isso acontecer na família, quando um homem e uma mulher, que são aí diferentes, têm características diferentes, necessidades diferentes, eles se unem, eles geram uma vida, algo maior que eles. E a gente vê isso no trabalho também, né, onde um grupo de pessoas atende um público muito maior. E isso vai para a sociedade, porque a gente convive em sociedade, todo mundo tem que contribuir, né? Todo mundo tem que contribuir. Quando a gente fica preso ali na esfera do eu, no egoísmo, nas minhas necessidades, a vida não vai para frente. Então, o processo de autoconhecimento que dá certo, que traz benefícios, ele sai do egoísmo. A pessoa oferece, né? Ela para de querer só receber, ela oferece o que ela tem. E ela consegue fazer isso. Então, esses são, minha gente, os 5 benefícios bem explicadinhos do autoconhecimento. E olha que interessante, né, essa informação sobre o amor. Porque muitas vezes a gente acha que a pessoa egoísta, ela ama demais a si mesma. Ai, só ama a si mesma. E não, gente, na verdade o egoísmo, ele vem de uma falta de amor, né? Ele vem de uma falta de amor. A pessoa não aprendeu a se amar, ela não aprendeu que ela é boa, ela não aprendeu que ela tem qualidade, tá faltando um amor próprio ali, tá faltando essa troca, essa interação dessa segunda esfera também, da interação, né? Porque relacionamento é troca. Eu não consegui dar e receber com o outro pra mim. Voltamos. Como eu estava falando, a pessoa que é egoísta, ela não entendeu as qualidades dela, ela não tem amor próprio, ela não aprendeu a dividir isso com o outro, não aprendeu a dividir isso com o outro e fazer algo maior do que ela mesma, e não, muito menos dividir isso com o mundo, né? Exatamente, ó, a Soraya concordou aqui com a gente. Ela se torna egoísta por não se amar. É isso que a gente tá falando, Soraya. É muito diferente do que a gente pensa, né? Que a pessoa egoísta só ama a si mesma. Não, ela não ama nem ela mesma, porque ela não fez todo esse processo que a gente conversou aqui do amor, do autoconhecimento, de entender suas qualidades,
de entender as suas necessidades e atender as suas necessidades, de aprender a conviver, a trocar com o outro, né? E olha como isso é sério, gente. O amor, em português, a gente tem uma palavra pro amor, né? A gente só tem uma palavra pro amor. A gente fala assim, eu amo chocolate, eu amo meu cachorro, eu amo meu pai, eu amo meu marido. A gente usa o amor assim, dessa forma mais indiscriminada. Porque temos uma palavra apenas para falar de amor. Mas os gregos, muito sabidos, eles tinham várias palavras para falar de amor. E tinha, inclusive, quando você estuda, né, a etimologia da palavra, etimologia é o estudo da palavra, quando você estuda a palavra amor em grego, tem várias palavras diferentes, né, para falar do amor filia, o amor storgé, o amor eros. Por quê? Porque o amor, gente, ele é uma coisa que cresce e é uma coisa que se desenvolve na mesma proporção das 3 esferas do desenvolvimento. Quando a gente está na esfera do amor infantil, a gente está muito ali, ó, só recebendo do pai, recebendo da mãe. Primeiro a gente recebe da mãe, né? Depois a gente vai pro pai, o amor do pai, o amor do diferente. E aí que a pessoa depois consegue ter amor pelos amigos, é aí que depois a pessoa consegue ter amor por pessoas fora da família. É aí que depois ela consegue se apaixonar, né? E tem o amor da paixão mesmo, do desejo. E depois desse amor eros, que é o amor sexual, vem o constituir uma família, vem o amor pelos filhos, né? Que já é um amor diferente. E aí tem o amor agape, que é o amor top das galáxias, que é o amor que a gente tem pelo outro. É o amor que não é mais egoísta, porque ele está pensando no bem do outro. Não é nem o outro mais da minha família, é o outro que eu não conheço. E é também um retribuir o amor a Deus, né? O amor agape, ele tem muito a ver com amar o próximo e amar a Deus. Então, olha que coisa linda. O amor, ele é uma coisa que está muito dentro das esferas do desenvolvimento pessoal. Quando eu recebi amor dos meus pais e aprendi a olhar para mim com esse carinho, porque alguém olhou para mim com esse carinho, então eu saio da minha necessidade só de receber e vou construindo a vida, como a gente falou nas 3 esferas do eu. Eu saio do eu, vou para o nós e depois eu vou até para os desconhecidos, né? Essa é a construção do amor. Eu vou trazer para vocês, a gente pode até fazer outra live para falar em detalhes, porque são 9 tipos de amor, né, que os gregos separaram bem com cada palavra. E tem muito a ver com essa construção, desde a infância até quando a gente atinge esse nível, né, de demonstrar o amor agape. Então você vê que o processo de autoconhecimento que dá certo, ele sai da esfera do eu, ele sai do egoísmo e vai pro altruísmo, quando eu consigo pensar no outro. E aí é como a gente fala, né? O amor, ele é um transbordar. E a pessoa que tá na vida trabalhando, a pessoa que tá na vida se relacionando, tendo filhos, tendo projetos, né? Porque não é apenas filho, né? Que é projeto. A gente também tem outras construções, outros empenhos que são como filhos na nossa vida. A pessoa que trabalhou bem ali a questão do amor próprio, entende quem ela é, de onde ela veio, o que ela tem para oferecer, ela transborda. Ela transborda e aí ela oferece coisas boas para o mundo. Então, por isso que é tão importante você investir no seu processo de autoconhecimento. A gente está numa fase da sociedade, né, minha gente, com muitos conflitos emocionais, com traumas, com dificuldades. É um efeito dominó. E muitas vezes não vem da maldade, não, vem da carência, né? Se você parar para pensar o que você recebeu, o que os seus pais receberam, o que os seus avós receberam. A gente tá vindo de uma carência, de uma imperfeição, o negócio tá caindo mesmo. Por isso que hoje em dia a questão do autoconhecimento é tão importante. Foi-se o tempo, né, que a pessoa tinha que ter um distúrbio muito absurdo para ela procurar um psicólogo.
e para ela fazer uma análise, para ela fazer uma terapia. Tanto que hoje é uma coisa mais acessível, graças a Deus. Como eu falei aqui no começo da live, existe toda uma gama de terapias e você pode escolher a que mais te agrada, a que você mais confia, para você investir no seu processo de autoconhecimento. Eu, Ana Carolina, eu nem me apresentei, né, gente? Eu, Ana Carolina de Oliveira, eu trabalho com análise de comportamento a partir do formato do corpo. Porque sim, gente, desde lá dos estudos de Freud, ele percebeu que na infância, quando a gente é moldado pelas pessoas que a gente convive, pelos ambientes que a gente convive, a gente desenvolve características físicas que mostram o que aconteceu ali na nossa infância. Numa infância perfeita, que não é o que a gente tem há muito, muito tempo, as pessoas seriam desenvolvidas física e emocionalmente, intelectualmente, por estímulos saudáveis. Mas a gente tem uma série de estresse, uma série de ameaças, né, de desaventuranças na nossa infância, devido à nossa imperfeição. Isso molda o nosso corpo. Isso aqui, ó, se você tá assistindo a live até aqui, você já conhece a análise corporal, esse conhecimento aqui, ó, é um spoiler. Pensa lá, eu nem devia estar falando isso aqui pra vocês, mas olha que legal. O Da Vinci, ele não pintou o homem vitruviano? Ele pintou não, né? Ele fez o desenho. Se a gente tivesse sido desenvolvido assim, perfeitinho, igual Adão, sem a imperfeição, o nosso corpo seria proporcional. Sabe aquele desenho do homem? É que eu não tenho outro celular aqui para te mostrar. Não tem o desenho do Da Vinci que o homem tá com o bracinho aberto e aí tem todas as proporções equilibradas? Se a gente tivesse vindo de estímulos saudáveis, a família perfeitinha, pai e mãe, amor, respeito, a gente não seria estimulado por estresse e não teria que vir pelo mecanismo de defesa, né? Da infância para a adolescência, para a vida adulta. Mas sim, a gente passou por estresse, a gente passou por carências, faltas, porque a gente vem, como eu falei, do efeito dominó, né? Da imperfeição. E aí o corpo humano, ele se desenvolveu em padrões. Por isso que algumas pessoas têm, o tronco daquela pessoa é mais em formato de triângulo, a perna daquela pessoa é mais grossa, o rosto daquela pessoa é mais redondo. E tudo isso traz características emocionais. Então, eu trabalho com essa análise do corpo que revela o seu perfil comportamental, onde a gente percebe o que foi disfuncional na sua infância e que traz tanto características boas, porque traz sim características boas, né? E também traz ali as necessidades emocionais, as carências. E aí que a gente molda, né? A gente visualiza todos os pontos que a gente abordou aqui na live, né? Então, num processo de análise corporal, você entende as suas qualidades. Porque, assim, pelo estresse, você foi pelo estresse, mas você formou características boas. O ser humano tem essa capacidade, né? De se... Qual é a expressão, gente? O ser humano tem essa capacidade de transformar algo que foi difícil numa qualidade, numa superação. A gente tem isso, né? E aí que você vai entender também a sua forma de se recarregar, as suas necessidades emocionais não atendidas, que hoje é sua responsabilidade de entender. A gente vai também entender a questão dos defeitos, né? Uma pessoa que é carente demais, que fala demais, uma pessoa que tem dificuldade de confiar, uma pessoa que é perfeccionista, uma pessoa que é muito metódica, uma pessoa que é muito fechada, muito introspectiva. A gente pode trabalhar isso para deixar de ser um defeito e virar uma virtude, né? E lidar melhor, ter estratégia melhor com isso. E como a gente falou, sair do egoísmo para o amor agape, que é o nosso objetivo, né? Sair do eu para o nós, para o outro. A gente faz isso no processo de análise corporal. Eu trabalho com um pacote onde você faz 4 sessões para entender, tá, Ana, qual que é o meu perfil? Primeira sessão a gente faz essa pontuação do corpo. Segunda sessão a gente tem ali, tá, o seu perfil
dentro dos seus ambientes, seu ambiente de trabalho, seu ambiente familiar, como que as suas características, elas se aplicam nos ambientes que você vive. Na segunda sessão a gente faz isso. Na terceira sessão a gente vai para essa interação com o outro, porque você tem que se entender muito bem e se atender muito bem, para depois você entender as pessoas com quem você convive, o que esperar, o que não esperar, que acordos fazer, é muito interessante. E numa última sessão a gente traz, né, um planejamento aí a longo prazo, para você atingir os seus objetivos, as suas metas, né? De repente você está buscando aí um relacionamento mais maduro, você está buscando uma mudança na profissão, você tem algum projeto, você quer entender como a sua personalidade, o seu jeito de funcionar, o seu perfil comportamental pode te levar nessa direção. A gente analisa tudo isso em 4 sessões, bem completinhos, é um processo bem redondinho, com tudo que a gente falou aqui. Além disso, eu também trabalho com constelação familiar, porque a gente falou aqui, né, minha gente, de que a gente vive um mundo disfuncional, com famílias marcadas, né, pela imperfeição, pelos traumas, por acidentes, por doenças, e isso respinga um pouco na gente. A gente tem uma questão de psicogenealogia transgeracional. As questões da nossa família, a gente herda muitas vezes, né? A gente tem uma coisinha assim chamada epigenética. Você não herdou só a cor do cabelo, cor do olho, cor da pele. Algumas questões que foram marcantes na nossa família, elas podem ser determinantes no problema que você está vivendo hoje, no problema que eu enfrento hoje. E a gente pesquisa isso num exercício de constelação sistêmica. É um exercício profundo que analisa aí esses padrões familiares, né? Que muitas vezes a gente repete sem perceber e vai nessa parte traumática, né? Esse bloqueio emocional que muitas vezes a gente nem sabe que tem, mas se traduz em sintomas, em problemas que a gente vive na nossa vida. Então, o processo de autoconhecimento, ele envolve tudo isso, né? As suas questões comportamentais, atuais, circunstanciais, dentro do problema que você vive hoje. E, às vezes, é necessário olhar para uma questão mais lá atrás ainda, com a constelação sistêmica. Então, gente, esse é o trabalho, né, que eu faço. Se você ficou interessado, se você acha que pode te ajudar, entre em contato para saber mais. E de qualquer forma, né, gente, eu entrei nessa questão, eu sou terapeuta, eu sou analista, eu sou consteladora, mas eu comecei vivendo o meu processo. Eu comecei isso aqui buscando respostas. Como eu falei, eu era professora, eu morava com os meus pais, eu tinha dificuldade para fazer amigos, a questão de relacionamento também me preocupava, e eu fui buscar autoconhecimento a partir do problema. Peraí, quem que eu sou? Peraí, por que não tá dando certo? Por que eu não me sinto satisfeita? Por que eu não consigo interagir com as pessoas? Gente, eu tinha uma questão, é tão interessante você entender isso. Eu falo que eu mudei bastante e, por exemplo, hoje eu sei que eu tenho necessidade de abraço. Hoje eu sei que eu tenho necessidade de... Eu não era nem vaidosa. Eu não era vaidosa, eu era muito preguiçosa. Com aparência, assim, com um simples passar um batom, passar um creme. Gente, para vocês terem noção, quando eu estudava, eu dormia de uniforme para no outro dia só levantar da cama e ir para a escola. E não tinha vaidade, não tinha essa questão de me achar bonita ou de autocuidado. E como eu olho que loucura, né, gente? Essa questão de atender necessidade emocional. Eu não abraçava, tipo, e eu amo abraço. Abraço me acalma. Abraço me preenche. Hoje eu sei disso. E hoje eu me recarrego dessa forma. Hoje eu invisto em amizades, em relacionamentos onde eu tenho esse acolhimento. E é claro, né, o meu próprio acolhimento. O fazer por mim, né? Mas antes eu nem sabia. Às vezes você tá vivendo de um jeito meio zumbi, sabe? Sem atender às suas necessidades. Sem ser bom no que você é bom. Por exemplo, como terapeuta. Como terapeuta eu uso de empatia, eu uso do meu sentir, né? Principalmente na constelação a gente usa muito
o que a gente sente, para entender o que o cliente está sentindo, para buscar ali a solução. É o que a gente chama de rapport, se você é da área terapêutica. Né? Você já ouviu essa expressão. Então, veja só, antes, como professora, eu também podia usar o meu sentir em prol dos alunos. Mas hoje eu potencializei isso dentro de uma profissão, né, que acredito eu impactar mais pessoas. Eu trabalhava na área da pedagogia, né, com educação infantil. E hoje eu cuido de outras crianças, eu falo. Dentro da constelação a gente usa a metáfora da criança interior. Então, aprendi a olhar para a minha, e quando a pessoa está querendo olhar para a criança interior dela, entender dinâmicas da vida, né, que pegam essa questão da criança interior, hoje eu trabalho com isso porque eu entendi, porque eu acessei essas questões da minha infância, né, que impactavam a minha vida adulta. Então, é isso que eu quero trazer para você. Aqui na minha página, nas minhas lives, nos meus posts, eu sempre abro caixinha de pergunta para você também trazer a sua demanda, né? Esses dias mesmo eu perguntei, conta para mim, né? Você é casado, você tem filhos, como eu posso te ajudar? Porque o objetivo é esse, estamos todos nós, né? Querendo sair da esfera do egoísmo para a esfera do nós, para a esfera do outro, né? Então, você que está aqui, me ajuda, por favor, a atingir mais pessoas com essa mensagem que é tão importante. Com esses pontos que talvez você nunca tenha pensado. Eu também não tinha pensado. Alguém me ajudou a enxergar. Então, você também pode ser um viés para que outras pessoas tenham essa consciência, tenham esse conhecimento. Encaminhe essa live, né, para algum amigo, para alguma amiga, para alguém da sua família, e vamos espalhar essa semente, vamos fazer algo maior do que nós mesmos aqui neste perfil, né, e para as pessoas que virão depois de nós. A gente não sabe aí o andar da carruagem desse mundo, e a gente espera, né, que pelo menos as pessoas que a gente consiga impactar positivamente, as pessoas que cruzam o nosso caminho, as pessoas da nossa família, se você tem filhos, se você tem sobrinhos, né, que a gente consiga passar isso para frente, ok? Esse, né, é um dos motivos que me faz fazer esse trabalho aqui nas redes sociais, esse trabalho como terapeuta, é estar à disposição das pessoas que precisam enxergar coisas que eu também precisei de ajuda para enxergar, para a vida acontecer. O meu lema agora é esse, gente, para a vida acontecer. Porque a vida é tão boa, a vida é tão bonita, tem tanta coisa boa pra gente sentir, pra gente viver, pra gente ter a experiência, né? Então vamos ajudar um ao outro para a vida acontecer, né? Vamos compartilhar aí essa luz para a vida acontecer. E essa foi a live de hoje, 5 benefícios do autoconhecimento. A live vai ficar gravada no feed, deixa o seu like, né? Assim o Instagram entende que esse assunto é relevante. Compartilhe com outras pessoas, compartilhe nos seus stories, porque aí o Instagram entrega para mais pessoas e mais pessoas vão saber desse assunto tão importante. Tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, pela sua audiência. Deixe perguntas também, fique à vontade, né? Para, de repente, deixar uma pergunta para ser respondida depois. Ou aqui nos comentários, ou na minha página, nas caixinhas de pergunta. E vai ser um prazer falar com você. Tá bom? Muito obrigado, ótima noite para todos nós, bom descanso. E até a próxima live na semana que vem. Tchau, tchau.